Senhores, vamos falar um pouco de coisa boa agora, vai, V10. Os motores, esses que estão em extinção na face da Terra, que também possuem os roncos mais icônicos, mais característicos e mais belos da história. Muitos pilotos de Fórmula 1 elogiam a era V10 e muitos dos donos desses carros também geralmente possuem outros carros também, né? Não só aquele carro com motor V10, mas tem com motor V12 e tal. E é quase que unânime, tá? Os caras que têm esses carros da lista que eu vou falar agora é só elogios. Então por que não listá-los e apreciá-los na sua plenitude acústica, né? Eu estou falando aqui de sequências de pulsos de combustão que trazem o som do instrumento, o motor V10. Vamos começar pelo número 1, a Lamborghini Gallardo 5.0. Eu já contei aqui a história importantíssima nesse canal da Lamborghini Gallardo. Você clica aqui nesse vídeo para você dar uma olhada. E na sua primeira geração, a Lamborghini foi inovadora. Ela pegou um motor que estava na Lamborghini Cala, que era uma espécie de Lamborghini intermediário, uma Lamborghini de entrada, por que não? Algo muito parecido com o que a Porsche fez com o Boxer, certo? Para ter um carro que fosse mais barato, com um volume maior de vendas e salvasse a companhia na sua difícil situação financeira lá dos anos 90, né? Então a Lamborghini já ali na virada daquela parceria com a Audi, já tinha o motor meio que pronto lá do projeto Cala e lança um dos motores V10 com um ronco um dos mais icônicos da história, tá? O que dá a característica desse motor é primeiro a litragem, é uma litragem relativamente baixa, estou falando aqui de 5 litros, né? O equivalente a um motor 4 cilindros de 2 litros, certo? E o alto giro desse motor e principalmente a disposição dos cilindros em V com um ângulo específico e também a configuração do virabrequim para fazer o casamento com o momento a cada giro do motor ali do virabrequim para casar com forma que os pulsos saíssem equilibrados em cada uma das bancadas. O virabrequim ele foi desfaseado, certo? Então acontece que se você olhar para o virabrequim desse carro, você vai ver que os moentes eles estão não num único cilindro, mas sim desfaseados, o que permite com que cada um dos cilindros imita um pulso equilibrado, né? Ou um even firing, ou uma sequência de fogo equilibrada, ou pareada, digamos assim. E você consegue escutar isso. Em termos de potência, o V10 da Lamborghini na sua primeira geração produzia ali por volta dos seus 500 cavalos, ali a 7.500 rotações, e os seus 510 Nm de torque a partir ali dos 4.500 rotações. O que é uma taxa de deslocamento por potência muito boa considerando a época, né? Nada mal. Então é devido a essa característica da construção da alma do motor, que para mim que nasce ali no virabrequim, que a Lamborghini lançou um dos V10 mais icônicos da história. Só na Lamborghini Gallardo de primeira geração. Depois já no grupo Audi, a Audi já sendo proprietária da marca, faz uma atualização e lança o motor FSI 5.2 V10. Ali há uma transformação no ronco, isso porque o primeiro virabrequim, devido a esse desfaseamento, a gente tinha um motor com virabrequim muito frágil, né? Diga-se de passagem, e eles lançam uma versão com o moente integrado, certo? Que é no 5.2 V10, e aí o ronco muda completamente,
né? Fica aquele ronco mais grave, mais espaçado, como se fosse um galope, ao contrário de um ronco com os pulsos bem equilibrados, certo? Que era o da primeira geração. Até o lançamento do escape da Secret Weapon, esse motor 5.2 V10 não tinha ronco de Fórmula 1, que é esse ronco equilibrado, né? Então, através de uma mágica, eles fizeram uma mágica nesse motor, mas não é o escopo desse vídeo. Aqui foi só o de primeira geração. Se você quisesse ver essa mágica, você clica nesse outro vídeo aqui que eu estou postando sobre um R8 V10 com esse escapamento que resolveu esse problema. Reembaralhou os pulsos de combustão galopantes para pulsos equilibrados. Próximo da lista. Segunda da lista, BMW S85 V10, o único V10 da história da BMW. É também um dos motores mais problemáticos da história da BMW. Isso porque ele dava vários problemas crônicos e eu já mostrei aqui no canal um desses motores desmontados nesse vídeo e eu vou deixar na descrição o outro vídeo onde a gente monta o motor e forja ele e depois anda no dinamômetro, né? De novo, outro motor que tem uma configuração de escapamento típica de motorsport, com aquele coletor equalizado, certo? Mas os pulsos ainda não seguem um equilíbrio perfeito, eu diria, certo? É preciso também, através de escapamento, a gente modificar a ordem desses pulsos e aí é possível sim tirar um ronco diferenciado, eu diria. No quesito potência e torque, o V10 S85 da BMW produzia ali por volta de 507 cavalos a quase 8.000 rotações por minuto e também produzia 52 kgf ou 520 Nm de torque, já um pouquinho longe, ali a partir das 6.000 rotações mais ou menos, o que dá para esse motor gerador um excelente pulmão capaz de preencher as galerias da glória do escapamento. Vale lembrar também da própria saga lá do Anderson Dick, que comprou um carro desses e postou muito conteúdo sobre isso, só que em português. Então você dá uma olhada lá no canal dele também. E por último, também eu preciso dizer que, assim, por ser o único, talvez, da história da BMW, esse aí é um dos meus motores preferidos aqui dessa lista, né? Vocês sabem, eu comecei com BMW, né? Por isso que eu abri uma oficina, talvez. Próximo da lista. No terceiro lugar dessa lista eu tenho o Lexus LFA ou LFA com o motor 1LR GUE, quase GUI, né? Se tivesse I de Guilherme. Mas esse V10 de 4.8 litros foi icônico, porque ele na verdade não foi desenvolvido pela Lexus e sim pela Yamaha. É a mesma Yamaha que faz motos, que faz instrumentos musicais e outros artigos de indústria lá no Japão, foi responsável por desenhar esse motor, que tinha como um dos seus principais objetivos de projeto o ronco acústico ou a sinfonia que ia ser produzida por esse instrumento musical também, por que não? Então, desses 4.8 litros, o menor motor aqui dessa litragem de carro de rua, a Lexus conseguiu extrair 560 cavalos a quase 9.000 rotações e os seus 480 Nm de torque ali também por volta das 6.000 rotações. O que é impressionante se você pensar nos números ali gerais desse carro, né? A matemática ela é ousada.
Infelizmente o Lexus não foi um sucesso de vendas, foi um carro que deu prejuízo, era para ser um novo divisor de águas, ele ia lançar uma linha esportiva nova da Lexus, né? E de fato lançou, mas não pegou muito bem. E no final esses carros ficaram encalhados em várias concessionárias até os entusiastas perceberem a joia rara que a Lexus tinha feito e que de repente começou a decolar de valor, né? Talvez pela sua baixo nível de produção, pela sua raridade e pela sua exoticidade, eu diria, né? Quase eroticidade, por que não, né? O negócio girava a quase mais de 9.000 rotações, quase um Altozan, senhores. Depois eu preciso citar aqui, claro, o Carrera GT com o seu V10, talvez o Porsche mais fora da curva da história e um dos preferidos dos entusiastas da marca. E a Porsche aqui foi ousada, certo? Esse motor, na verdade, nasce de uma derivação de um motor de Fórmula 1, que na época desenvolvido pelo lendário Mezger, que nos anos 90 fez um motor V12 naturalmente aspirado para competir na Fórmula 1, certo? Acontece que ele estava competindo contra dois outros ícones da época, contra o motor V12 Honda e o V12 Ferrari. E entre os três, ele era o mais pesado. Não deu muito certo, o pessoal abandonou o projeto, porque ninguém quis esse motor, né? Ele ficou lá como um desenho, né? Uma ideia de um motor que depois foi ressuscitado em um projeto de Le Mans que também falhou no final da década de 90. E aí algum engenheiro da Porsche teve a brilhante ideia, por que a gente não pega aquele motor de Fórmula 1 que a gente criou, mas não saiu, e a gente põe num carro de rua? E aí eles criam um dos Porsches mais icônicos e desejados da história. Então, com 5,7 litros de deslocamento, esse motor produzia ali por volta de 612 cavalos a 8.000 rotações e também 590, quase 60 quilos de torque num motor naturalmente aspirado, ali também por volta das 6.000 rotações. Hein? Nada mal, senhores. Também preciso lembrar que o ronco desse motor ele é uma assinatura acústica, não existirá outro Porsche. Os caras estão falando de elétrico hoje, né? Então assim, não vai ter mais, né? Depois eu preciso citar, lógico, da era gloriosa da Fórmula 1 de 99 a 2005, onde os caras tiveram a brilhante ideia de trabalhar com motores V10 aspirados. Para muitos esses motores ali por volta dos 3 litros, girando a mais de 18.000 rotações por minuto e produzindo os seus 900 a 1.000 cavalos naturalmente aspirados, os cavalos com as narinas largas, aspirando litros e litros de moléculas de ar e produzindo na sua exaustão o som do paraíso. Para mim, a época mais emblemática, com certeza, da Fórmula 1. Já tive a oportunidade de conversar com alguns pilotos dessa época e é unânime a lembrança boa de que esses caras tinham. Estamos aqui falando de Rubens Barrichello, estamos falando aqui de Ricardo Zonta, Felipe Massa, tantos brasileiros que tiveram a oportunidade de pilotar os carros nessa época, mas também de épocas icônicas que eu tinha aqui, como o próprio ícone, né, o Michael Schumacher, e também o Alonso, que chegou a ganhar, né,
um dos campeonatos ali com o Renault. E aí eu fico imaginando, pô, qual desses carros eu tenho que citar aqui, né? Eu vou deixar com vocês o F053 da Ferrari, de 2004. Eu vi esse motor pessoalmente, inclusive fora do carro, numa visita que eu fiz à fábrica. E eu quero saber de vocês, de todas as equipes de Fórmula 1, qual que era o V10 mais icônico. Eu vou deixar com vocês o 053. É isso? Não, falta a menção honrosa. E a menção honrosa aqui vai para um motor completamente inesperado. Estou falando aqui do Audi R15 TDI, ou Turbo Diesel Injetado. Sim, senhor, a Audi fez ali em 2010 um motor V10 Turbo Diesel que foi campeão em 2010 pela Audi lá em Le Mans. Por isso que eu digo que Le Mans é muito legal, porque muita coisa foi desenvolvida em Le Mans, né? Muita gente cita que a Fórmula 1 é o local de desenvolvimento de novas tecnologias, mas na verdade não. Le Mans tem muita coisa nova que é experimentada, é lançada lá, e principalmente os motores diesel de competição, que foram encabeçados pela Audi principalmente. Pelo menos foram os campeões, porque outros já tinham testado coisas parecidas no passado, né? O R15 foi uma versão V10 de uma família que já começou antes, com V12 TDIs, né? E lembrando que a gente estava na Europa aqui no auge, onde o diesel ele ainda era bem visto como um excelente combustível, e o motor a diesel sendo um motor muito bem visto, com uma excelente eficiência, excelente autonomia, né? Até a narrativa e os discursos começarem a mudar. Mas a Audi conseguiu ganhar Le Mans em 2010 com o R15, certo? E aqui a gente está falando de um motor V10 a 90 graus turbo diesel de 5,5 litros que gerava apenas 590 cavalos, mas gerava 1.100 kgf, ou desculpa, 1.100 Nm, não, 1.100 kgf de torque já é coisa de Caterpillar. 1.100 Nm de torque num carro de competição, num carro que corria 24 horas no talo sem quebrar. Já parou para pensar nisso? Que dá para ganhar corrida com motor a diesel? Não é só aquela Hilux velha, não, que tem esse tipo de motor. Os caras ganharam corrida com isso, né? Então, assim, pela ousadia e pelo histórico da Audi de ganhar Le Mans com diversos motores a diesel de fabricação própria, né? Fica aí a menção honrosa no caso do V10 do Audi R15, assim, quase que extraterrestre, se você parar para pensar. Então é isso, senhores, essa foi a minha lista dos V10 mais impressionantes, mais icônicos, mais emblemáticos da história. Infelizmente, a evolução da civilização ocidental está caminhando para a extinção de motores com muitos cilindros e grandes litragens, né? Infelizmente, essa será a nossa realidade. O meu filho vai viver num mundo muito mais triste, escuro e chato. Bom mesmo era aqueles V10 com umas colunas de fumo, assim, ó, de fumaça saindo do escapamento e... certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.